os nossos estudos, ainda falando sobre as emoções, as enfermidades. Já numa visão espírita, já falamos muito dessas enfermidades e das emoções, dentro da medicina, de uma forma geral, a medicina tradicional, trazendo agora para o nosso colo os estudos espíritas, essas questões das enfermidades que enfrentamos dia a dia, as nossas emoções que passam por uma turbulência. Em um dia somos capazes de sentir várias emoções ao mesmo tempo, termos sentimentos diferentes, porque nós sabemos que ainda necessitamos desse processo, pois estamos habitando o planeta Terra. Então, nós vamos falar um pouco das doenças espirituais, não podemos de falar um pouco da obsessão, que é uma palavra que é utilizada dentro da doutrina espírita, mas, na verdade, é uma doença espiritual, né? O espírito doente. Então, com uma percepção diferenciada, a doutrina espírita traz uma compreensão abrangente sobre a ligação entre encarnados e desencarnados. Isso ocorre a partir de uma sintonia mental, podendo, em casos mais graves, tornar o indivíduo prisioneiro dos pensamentos destrutivos, sendo o cérebro apenas o instrumento do espírito. Então, é só para a gente poder entender o processo que ocorre entre duas mentes quando elas começam, então, a ter essa sintonia, essa ligação, essa ponte começa a ser criada, ela pode se estender e fortalecer, assim também como pode ocorrer da gente cortar esses laços e sair fora dessas vibrações. Então, depende de nós, depende da nossa conduta, depende da construção dos nossos pensamentos. Esses sintomas podem ser leves ou mais intensos, dependendo da energia que está acumulada ou próxima à pessoa que está sentindo. Ou seja, energias mais pesadas tornam os sintomas mais intensos. Eu já até falei em aula passada sobre esses slides, são os 2 ou 3 que eu estou utilizando para a gente não pegar o bonde andando e ficar sem condições de entendimento. Então, nós temos algumas situações aqui, né, quando as pessoas começam a ter essa influenciação. Eu vou falar aqui do encarnado para o desencarnado, que é o primeiro processo que a gente vivencia, né? Então, a consciência culpada é sempre uma porta aberta para a invasão da penalidade justa ou arbitrária, o remorso, né? Ele vai facultar o surgimento de ideias fantasmas apavorantes, que enseja o processo obsessivo de resgate das dívidas. Isso aí está nos bastidores da obsessão de Manuel de Miranda. Ele coloca que as nossas posturas perante a vida, os sentimentos que carregamos, é o primeiro passo para que possamos atrair criaturas com as mesmas vibrações. Então, quando temos dentro de nós o sentimento de uma consciência pesada por algo que fizemos ou por algo que falamos, né, que tem dentro de nós um certo remorso, isso aí já é uma brecha para que possamos, assim, chamar aqueles que estão nessas mesmas vibrações. Nós temos aqui uma criatura, né, completamente desnorteada, com várias entidades já a colocando na sua mente as ideias, e aqui é quando está iniciando, vai acontecendo e a gente vai deixando e vai acumulando esses pensamentos. Quando a gente assusta, né, estamos completamente envolvidos, não sabemos mais o que é nosso e o que não é nosso. Então, essa empatia de mente a mente, às vezes vai colocando alguns pensamentos e que nós vamos agasalhando de tal forma que, de repente, a gente acha, não, isso é meu. Esses pensamentos são meus, é porque, de vez em quando, vem esses pensamentos negativos. Mas quando a gente tem um estudo, tem um esclarecimento, é muito normal a gente falar assim, engraçado, mas minha conduta não diz muito desse pensamento, não. Por que está me insistindo? Então, o autoconhecimento nos abre a oportunidade de enxergar se esses pensamentos realmente merecem ser atendidos, né? Merecem ser agasalhados, ou se a gente pode, daquele momento que entender esse pensamento e compreender, a gente simplesmente, não, sai da minha mente, esse pensamento não é meu, não diz respeito à minha vivência, não diz respeito às minhas emoções, aos meus sentimentos.
Então, a gente começa a criar, então, vamos dizer assim, uma luz em nossa volta, né? Uma conduta diferenciada, onde não vamos ter acesso, porque a frequência começa a alterar. Então, só para a gente ter uma noção como que as coisas iniciam, é tão sutil, mas tão sutil, que muitos de nós não percebemos. Então, aula passada eu mostrei essa questão da sintonia, só para a gente recordar, toda onda longa, né? Ela faz justamente essa situação da gente estar junto com as entidades mais baixas, com os pensamentos mais negativos, com as doenças. Eles são bem frequentes hoje, principalmente no mundo que estamos habitando e o processo que estamos vivendo. Depois nós temos as ondas médias, que são as ondas que nós mais vivenciamos ainda, porque nós oscilamos na nossa conduta mental, o nosso controle aéreo mental, ela reverbera no sim, no não, no bem, no mal, nessa dualidade, e nós moramos muito mais no lado da dualidade negativa do que a positiva, né? É mais fácil ficar triste do que alegre, é mais fácil sentir adoecido do que com saúde. Então, a gente vai fazendo toda essa caminhada e vai especificando, né? Quem somos? O que, que estamos sentindo? Tudo é motivo para colocar a gente para baixo, uma palavra, um olhar, uma expressão, algo que de repente a gente poderia passar despercebido, a gente vai agasalhando essas ondas mais baixas e com isso a nossa sintonia vai se perdendo. E quando a gente tem essa onda curta, né? Então significa que a nossa frequência vibracional ela está melhor. Nós temos uma sintonia de uma assistência espiritual maior, mais intensa, onde os conselheiros, os nossos companheiros, amigos, os nossos responsáveis pela nossa caminhada, os nossos ancestrais, aqueles que já estão num patamar mais elevado, eles têm essa facilidade de chegar e nos aconselhar. Então, só para a gente sentir que nós bloqueamos, né, uma sintonia negativa quando estamos em ondas médias para curta. E quando a nossa onda está longa, significa que nós estamos agasalhando o espírito mais baixo, mais terra-terra, ainda com tantas dificuldades. Na verdade, se estamos sintonizados, é porque as nossas dificuldades são bem parecidas. O que é uma pessoa com problemas espirituais? A conduta da pessoa pode gerar nela própria desequilíbrio de sua energia vital. Primeiro ponto, né, de um início de uma obsessão, a pessoa começa sempre a estar adoecendo. Por quê? O que pega mais a questão mental, que quanto mais nós pensamos negativo, mais energia nós gastamos. Então, esse gasto da energia vital, ele entra num processo de desequilíbrio. É o primeiro momento. Porque, se analisarmos, nós vamos ver que os nossos pensamentos sempre estão mais para baixo, mais negativo, descrentes, desesperançados. Então, são energias que baixa, que leva a gente para o chão. Esse desequilíbrio, em dado momento, começa a ser transferido para o organismo perispiritual. Que organismo perispiritual é esse? Nosso perispírito, que é o DNA nosso. Todas as vivências, todas as personalidades, todos os nossos pensamentos, toda a nossa conduta e postura mental, ali ele está guardado, reservado, plasmado. Então, quando acumulamos muita energia baixa, o nosso perispírito começa a pesar. Então, chega um momento que precisamos estar sempre filtrando para manter esse equilíbrio. Quando entra em desequilíbrio, é como um copo, uma esponja que vai enchendo, enchendo e que precisa torcer, que precisa espremer para sair aquela água negativa. Então, o organismo perispiritual, ele adoecido, a tendência é ir para o corpo para que ele possa, então, escoar essa energia. Essas manifestações físicas, elas são conhecidas como doenças psicossomáticas e também na doutrina espírita, essas doenças psicossomáticas nós a denominamos de obsessão.
Tem pessoas que não gostam do nome obsessão. Eu gosto muito de frisar isso, porque Albano, ele sempre fala, Fatinho, eu não gosto da palavra obsessão. Dá uma sensação assim que é uma coisa tão negativa, tão ruim. E, na verdade, se nós observarmos, não tem nenhum ser humano na Terra que não tenha um processo de obsessão. Para começar, todos nós somos obsediados diuturnamente. Todos nós. Mesmo que mantemos em equilíbrio, uma sintonia espiritual, que frequentamos uma casa espírita, em alguns momentos nós temos aqueles momentos de baixa, né? Vamos lembrar, como eu gosto de frisar, o coração que vai e volta, né? Estou em cima, estou embaixo, estou em cima. Então, essa caminhada que o coração nos oferece como uma representação da nossa vida, nós não ficamos sempre no alto o tempo todo. Então, nessas baixas, nós ali refletimos junto com as energias mais negativas, mais baixas. Então, por isso, nesses momentos é que começa, então, a nos pegar. Então, a gente tem que ficar, o orar e vigiar ele tem que ser muito intenso. E é muito difícil. A mente como nós temos, o processo que nós carregamos de personalidades, a conduta que ainda temos por estarmos habitando a Terra, nos dificulta ter essa condição de ser vigilante o tempo todo. Quando a gente assusta, nós já enveredamos por estradas não muito boas, né? Às vezes um comentário maldoso, uma crítica a alguém, uma maledicência, um ciúme, um orgulho que se afeta, porque faz parte da nossa vida. Ainda somos, nós compartilhamos todas essas emoções, esses sentimentos. Então, é muito difícil retirar da nossa alma, do nosso espírito, porque precisamos de um trabalho intenso na transformação, porque para cada defeito, nós trabalhamos para colher uma qualidade. Como nós ainda não tivemos esse plantio completo, essa essência divina, nós passamos por esse processo constantemente, né? Então, como as nossas emoções influenciam a nossa vibração? É justamente pelos nossos pensamentos, né? Então, onde começa a obsessão? Tem gente que, na hora que fala a palavra obsessão, chega a arrepiar. Meu Deus, o que é isso? Que medo! A obsessão começa em nós mesmos, como eu acabei de explicar. Somos nós co-criadores da nossa esfera mental, da nossa energia externa, interna e externa. Porque nós vibramos em uma faixa. Essa vibração, de acordo com o nosso pensamento, passa a ser a formação da nossa psicosfera mental, que nós chamamos de aura. Essa nossa aura, ela automaticamente, ela se agrega com as auras que estão ao nosso redor, e com isso nós estamos fabricando energia diuturnamente, ora energias negativas, ora energias positivas. E com isso, então, nós somos, né? Nós somos os criadores dos nossos processos, nós somos os responsáveis pelas portas que abrimos para o bem e para o mal. Obsessão. O que é obsessão? Nós já tivemos várias aulas, desde quando nós começamos, há 7 anos atrás, nós tivemos várias aulas sobre obsessão, mas é sempre bom a gente estar relembrando, fazendo essa reciclagem. Então, a obsessão é a ação persistente ou domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. Ou seja, é o domínio que o espírito passa a ter sobre a minha mente, uma vez que eu penso igual a ele. Por eu pensar, né, nessa identificação de frequência, então ele começa a jogar coisas na minha mente que eu vou começar a agasalhar e achar que é meu. Eu começo sempre a estar alimentando aquilo ali. Então, eu vou guardando essas informações e passo a achar que essa informação sou eu que estou criando. Então, eu estou agasalhando essa frequência, essa sintonia, e esse fio ele vai, então, avolumando. Então, o processo de obsessão começa aí. É praticada pelos espíritos inferiores que procuram dominar. Tá? Mas e aí, Fátima, vamos fazer uma pergunta? E como é que é a questão dos espíritos de luz que sempre estão às nossas voltas a nos intuir? Aí sim, isso não é obsessão, isso é proteção.
Os espíritos inferiores, eles são, como disse seu Antônio, né? Seu Antônio tinha uma fala que eu gravei muito. Eles só não têm luz, mas são estupidamente inteligentes. Eles sabem armar o bote, sabem como nos pegar. Os espíritos sem luzes, eles não nos respeitam. Eles chegam, eles invadem, eles debatem, eles fazem todo um processo de guerrilha para alcançar o objetivo. Nos conhece, sabe das nossas mazelas e sopra, e põe ideia, e sabe onde pega a gente, né? Faz acontecer fatos onde aquela essência, né, da nossa maldade ainda é conduzida pelo orgulho, pela vaidade, pelo ciúme. Então, ele cria situações para que essas brechas possam ser abertas. Não nos respeita. Então, eles são intensos, eles fazem diuturnamente essa caminhada do nosso lado, tentando nos pegar. É coisa negativa? É coisa ruim? Não. Porque se então nós somos ruins, nós somos negativos, é porque faz parte da nossa conduta, faz parte da nossa vida. Mas, vamos lá. Apresentam. Ah, tá, voltando. Os espíritos de luzes, nós sintonizamos com eles. Nós buscamos, através da nossa onda curta, da nossa conduta diária, das nossas preces, da escolha do livro, do filme, dos assuntos, né? A gente busca sempre estar limpando a nossa mente, a nossa casa mental, sempre colocando coisas belas, bonitas, que chamam a atenção e que nos deixam mais felizes. Então, quando nós estamos nesse processo, nós sintonizamos com o alto. Sintonizando com o alto, nós passamos, então, a ter esse amparo da espiritualidade. Nenhum deles afastam de nós que afastamos deles. Quando nós afastamos pela nossa construção negativa, eles de longe ficam emanando amor, conselhos, né? Fica ali com palavras doces, amigáveis, de alertas, até na hora que a gente cai e fala assim, nossa, mas eu tive uma boa ideia, eu vou sair disso aqui. É aquele clique, né? Aqueles insights que a gente tem, e fala assim, nossa, eu tive uma ideia maravilhosa agora. O caminho que eu vou escolher é esse. Às vezes a gente acha que é a gente mesmo. Não, são eles, nos proporcionando esse acordar, esse despertar. Então, apresenta caracteres muito diversos, né? É a questão da obsessão, desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Então, isso aí está representado lá embaixo, quando nós temos uma boa sintonia com a espiritualidade, eles se aproximam, mas existe aqui uma faixa vibracional, né, um campo vibracional que ele não consegue nos atingir. Quando nós estamos com a mesma sintonia, esse campo ele baixa, ele quebra. Então, eles têm condições de ler os nossos pensamentos e estar conosco. Isso aqui, ó, é a representação do que é o orai e vigiai. É isso que Jesus falava. Cria o seu campo mental, cria a sua oração, cria a sua conduta, a sua boa leitura, as suas boas palavras, os seus bons exemplos, bons pensamentos. Isso é que gera entre eu e quem está do meu lado, entre eu e os espíritos, sejam de qualquer natureza, é que vai criar esse campo. Eu crio o meu campo, eu que abro as portas. Então, a responsabilidade é toda nossa. Ah, mas eu tenho um espírito, um obsessor que anda na minha cola. Não, eu dei guarita para ele. Eu dei guarita para ele. Eu abri uma brecha para ele poder entrar. É muito difícil para a gente entender esse processo. Mas como? Eu estou no centro espírita, eu estou estudando, eu estou fazendo o que eu posso, e como que o obsessor ainda me pega? Gente, mas quem é o obsessor? O obsessor, um ser como nós, é um espírito. Não tem nada de extraordinário. Na frente nós vamos ver. Então, influência que um ou mais espíritos tentam obter sobre o indivíduo, desejando prejudicá-lo. Na verdade, a tendência dele é prejudicá-lo. Agora, por quê? Muitos, né,
são do passado. São pessoas que estão nos cobrando alguma atitude que tivemos. Então, sim, cada caso é um caso. Nós nunca podemos generalizar que todo mundo está no mesmo patamar de identificação, de jeito nenhum. Cada um no seu caminhar, perdão, cada um no seu caminhar, cada um na sua conduta. Então, são as nossas escolhas. Influi os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 459, nós vemos aí, ó, né? O anjo e o capetinha. Então, a resposta: a sua influência é maior do que supondes, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. Olha o que os espíritos responderam para Allan Kardec. Na maioria das vezes, nós somos dirigidos pelos espíritos que estão à nossa volta. O tanto que eles influenciam as nossas mentes. Então, a gente tem que ficar muito atento. Quantas vezes a gente está de boa e, de repente, assim, parece que dá né, passa um vento e você dá uma resposta e depois você assim, nossa Senhora, nem eu acreditei que eu fiz isso. Então, a gente se deixa levar e é muito normal. Mas quando aprendemos essa realidade, a gente vai fazer o quê? Reeducação. Vai reeducar para melhorar. A obsessão. Quais são os tipos de obsessão? Eu trouxe 2 quadrinhos para a gente fixar na nossa mente, né? É Sueli Schubert que vai falar isso para nós. Ó, tipos de obsessão. Vamos ver aqui. De desencarnados para encarnados. É o número 1. Aqui está o encarnado e aqui o desencarnado. Então, de desencarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado, ou seja, cadê não quer vir? Aqui para cá, né? O encarnado para o desencarnado, do encarnado para encarnado, eu consigo obsediar o encarnado consegue me obsediar, do desencarnado para desencarnado. Então, está desencarnado, ele próprio consegue obsediar o outro que está desencarnado. Obsessão recíproca. Eu acho que aqui mostra muito bem, ó, isso aqui, ó, tá? Os dois estão num processo. Brigas, vingança, ódio, eles estão na mesma sintonia, então os dois estão num embate constante. Ela é recíproca. Eu estou obsediando e estou sendo obsediado. Então, é chamado de obsessão recíproca. E a autoobsessão. Essa a gente tem que entender muito bem, porque isso ocorre conosco o tempo todo, essa autoobsessão. O homem não raramente é obsessor de si mesmo. Para começar, nós já somos obsessor de nós mesmos. Primeiro, pela nossa condição. Segundo, pelas portas que abrimos para o outro lado da vida. E a construção diária que fazemos, que é a energia chamada pensamento. Então, quando a gente passa a entender esse processo, e isso ocorre em todas as portas, tanto do encarnado para o desencarnado, então a gente começa a ficar atento a tudo. Bom, mas não vou fazer mais nada, eu agora só vou pensar o que eu estou pensando, analisar, criticar. E como que eu faço para tirar um pensamento negativo? Às vezes ele é tão insistente, sim, muito insistente, porque é assim que começa. Aquela insistência de um pensamento constante. Ai, acho que eu vou encostar perto daquela janela e eu vou pular. Acho que eu vou encostar perto daquela janela e pular. Aí eu tenho medo de altura, mas na hora que eu encosto perto da janela, dá vontade de pular, dá vontade de voar. Então, são pensamentos, você fala assim, meu Deus, mas que pensamento mais louco é esse? São pensamentos pequenos que vai chegando, vai agasalhando, quando você assusta, né? Ah, mas eu estou com raiva de fulano. Não sei porquê, mas eu fico com a raiva dele. Ah, eu fico lembrando o que ele falou comigo, o que ele fez comigo. Eu não gostei do jeito que ele me olhou. Aí você vai alimentando, você vai alimentando. Quando você assusta, olha aí, você não está conseguindo ver a pessoa. Então, isso é um processo de obsessão. Quem criou? Eu. Então, a gente tem que ter a resposta. Eu estou obsediada. A culpa é de quem? Minha. Quem abriu as portas? Eu. Quem construiu os pensamentos? Eu. Quem sintonizou com o outro lado? Eu. Então, gente, não tem para onde correr. Não existe o outro aqui agora mais, não.
Porque é muito fácil, não, quem está fazendo isso comigo é o obsessor está me pegando, eu estou recebendo espírito na rua, eu estou dando gargalhada, eu estou vendo coisas. Sim, é uma mediunidade, é uma sensibilidade, mas é assim, você está desequilibrado, o que fazer? Procurar equilibrar. Então, obsessão, ela existe em todos os âmbitos. É bom a gente entender isso. Gente, alguma pergunta, alguma dúvida, está na hora, viu? Causas da obsessão. Assim como as enfermidades resultam das imperfeições físicas, que tornam o corpo acessível às perniciosas influências exteriores, a obsessão decorre sempre de uma imperfeição moral, que dá ascendência a um espírito mau. É tudo que eu já falei. Quais são as causas da obsessão? Então, nós temos a causa kármica. O que é isso, Fátima? O que é causa kármica? É uma atitude, um comportamento equivocado que tivemos no passado e que agora nós precisamos ajustar as contas. Mas só que nesse momento eu estou aqui como encarnado e a pessoa ou a criatura, né, da qual eu pisei no calo, está do outro lado e ela me descobre. Aí ela vai falar: ah, agora é sua vez. Agora você vai pagar o que você fez comigo. E começa insistentemente a jogar os pensamentos na sua cabeça, até ela conseguir te agarrar. Então, isso é o quê? É kármico, é de outras vidas, né? Obsessão moral, é as minhas mazelas, minha falta de respeito, minha falta de perdão, meu orgulho, minha vaidade, ciúmes, maledicência, né? É, crítica, e por aí vai. Vai enumerando quem somos, que a gente sabe direitinho. Senta numa mesa e começa a bater papo, principalmente com pessoas que você tem inteira confiança, você vai vendo o teor da sua fala, dos seus pensamentos, a gente fala assim, nossa, mas olha a situação que eu me encontro ainda. É bom para fazer avaliação. Então, a obsessão, ela tem causa kármica e tem causa moral. As brechas que eu abro para que os espíritos possam sintonizar comigo. E a falta do bem. Mas, Fátima, mas eu não faço nada de errado. Eu não faço bem, mas eu não faço de errado. Sim, mas Jesus falava. Aquele que está parado e que não faz o bem, ele está pecando também. Você está em condição de ajudar, por que não ajudar? Ah, para que eu vou sair aqui do conforto da minha casa? Vou lá para o centro espírita assistir uma palestrinha de 20 minutos. Ah, não estou com vontade de ler esse livro. Fulana me ligou, que está precisando de bater um papo comigo, está precisando desabafar. Eu lá na casa dela, então chamar para ela vir aqui. Preguiça, não estou com saco de ouvir ninguém, não. Então a gente vai sempre justificando. Eu não estou fazendo o bem. Ou melhor, eu não estou fazendo o mal, mas eu também não estou fazendo o bem. Então, essa falta do bem para com você e para com o próximo também dá um processo de ligação com a preguiça, a ociosidade, a pressa, a impaciência. Alguém para na rua e fala assim: ô, fulano, você sabe onde é que essa rua? Sai não, sai não, sai não. Ó, a oportunidade de fazer o bem, mas a pressa era grande, não fez. Mas isso é tão normal. É normal. É normal. No mundo que nós estamos vivendo, é normal. Mas será que a gente não pode ser anormal nesse momento? Parar, ouvir, ensinar, mostrar, ajudar aquela criatura que às vezes está perdida. A gente sempre coloca porém. Por quê? Porque o nosso umbigo é melhor do que o de todo mundo. Os nossos problemas são mais importantes que os problemas dos outros. A minha causa, ela está acima de qualquer outra causa. Então, o nosso egoísmo, a nossa individualidade ainda é muito grande. É por isso que a gente ainda está nessa situação de não fazer o bem. Então, não fazendo o bem, nós não temos o que mostrar, nós não estamos construindo a nossa história. Nós estamos vivendo numa mesma estrada sem um plantio adequado. Então, é isso que Jesus nos chama a atenção. Aí eu gosto muito dessas fotos, né? Porque tem gente que ajuda muito com essas fotos. As imperfeições morais, que nós chamamos de brecha psíquica, a invigilância.
É porta ou brecha psíquica que abrimos, facilitando a aproximação e sintonia dos obsessores que vibram em faixas mentais semelhantes. A gente usa a palavra assim, os obsessores, como os coitados fossem os piores animais, os piores bichos. Os nossos irmãos, que ainda estão terra a terra, que estão bem parecidos conosco, por isso que eles estão perto de nós, né? Representam invigilância. O que é invigilante para nós humanos hoje? As ideias negativas que muitas vezes povoam a nossa mente. Ciúmes, mau conselheiro, vê coisa onde não existe, apresenta situações completamente equivocadas, né? Revolta, impaciência, irritação, ódio, depressão, tristeza, pessimismo, desânimo, maledicência, caluniar, criticar, orgulho, o egoísmo, o medo, que é um passo para a ansiedade, a avareza, a ociosidade, ao bicho preguiça aí, as drogas, o álcool, o fumo, que são os vícios, né, e outros, desregramentos sexuais. Pronto, abrimos as portas. Olha quantas invigilâncias, quantas brechas. Nós ainda somos formados por isso aí, meus irmãos. É por isso que estamos aqui na Terra, nesse mundo de prova e expiação. Estamos provando e expiando as nossas atitudes. Olha o tanto de brecha que nós temos para termos companheiros com a mesma mentalidade e frequência vibracional perto de nós. Então, nós estamos propensos 24 horas a esses espíritos que, de uma certa forma, passam a dominar um pouco a nossa mente, porque são bem parecidos com os nossos pensamentos. Aqui, só para poder frisar, né? A depressão, o desânimo, a inconformação. Eu não conformo com isso, eu não aceito. Pessoas apegadas demais ao dinheiro e aos bens materiais. A maledicência, a calúnia, né? O ciúme, ressentimento, raiva, inveja e por aí afora. Só para a gente frisar. Quem é o obsessor? Quem é esse que me persegue? Quem é esse que vive tentando me derrubar? O que eu fiz de errado? Eu sou um santo e ele está atrás de mim querendo fazer o errado, por quê? É assim que a gente pensa. Então, o obsessor, ele não é diferente de nenhum de nós. Ainda prisioneiro de paixões milenares que repercutem e ecoam de século em século e vão aos milênios. Hermínio Miranda. Às vezes tem séculos, tem milênios que nós estamos com um obsessor. A nossa brecha não fechou. A nossa sintonia psíquica, né? Ela ainda se arma desses pensamentos e nós agasalhamos os pensamentos dos nossos irmãos que têm a mesma conduta ou uma conduta bem idêntica que nós temos. Assim, resumimos quem é o obsessor. Não é um monstro saído das trevas. Não é um ser diferente que só vive de crueldade. Não é um ser condenado sem remissão pela justiça divina. Não é um ser estranho a nós. Pelo contrário, é alguém que se privou da nossa intimidade, por vezes com estreitos laços afetivos. Vocês sabiam que existe obsessão de pessoas que nos amam profundamente, entre aspas, mas que tem uma obsessão por nós, que sente donos de nós, e que descobre que a gente está encarnado e ele está desencarnado, e aí ele começa a perseguir, ninguém pode encostar perto dela, eu não vou deixar casar, eu não vou deixar ninguém. Então, ele dificulta a vida do sujeito, da mulher ou do homem, né? Que o espírito não tem sexo, mas aqui na Terra, quando ele vem, ele faz uma dificuldade para que a pessoa caminhe. Por quê? Porque ele tem uma obsessão por ela. Ela é minha, eu sou dono, é eu que comando. Todo mundo que aproxima um namorado que encosta, ele faz a cabeça e põe para correr. Isso é um processo de obsessão, mas é por maldade? Não. É porque acha que ama. Ele ainda não sabe que o amor dele é doente, é o amor de posse. Então, é alguém que amamos outrora, ou um ser desesperado pelas crueldades que recebeu de nós. O obsessor é um irmão, a quem os sofrimentos e desenganos desequilibram certamente com a nossa participação. Isso é Alice Huber, tá vendo? No livro Obsessão e Desobsessão, ela coloca muito bem. Então, não é um monstro, gente. Não é o demônio, não é o capeta. Não é um ser terrível, não. É um ser humano.
que está também caminhando, mas em certo momento ele está parado, ele está vivenciando todas as suas mazelas, todas as suas dificuldades psicológica, psíquica, emocional e espiritual, porque está agarrado ainda, preso a essas raízes, a essas pontes, onde ele acha que ele próprio tem que desenterrá-las, ou ao mesmo tempo ele que tem que alterar esse processo. Então, nós temos, vou gastar 2 minutinhos para terminar esse assunto aqui. Sugestão mental. Quem não tem? Obsessores incursionam na mente da vítima, sugerindo pensamentos que visam acentuar suas preocupações, suas fobias e tendências numa repetição constante. Dramas da obsessão, de Ivone Pereira, né? Então, a gente vê aí que ela coloca que nós somos sugeridos 24 horas do dia. Vai colocando sempre aquele mesmo pensamento, sempre o mesmo pensamento, e aquilo ali vai nos alimentando. Um verdadeiro processo hipnótico que muitas vezes tem um início sutil, e à medida que ele é aceito, se consolida até a completa dominação de uma mente ativa sobre a outra que permanece passiva. Então, às vezes, fala assim, ai, vou sair do serviço agora, tá fazendo calor, ai, tô até sentindo assim, ó, ai, uma cervejinha descendo, que maravilha. Vai pro boteco. Ah, se tivesse olhos para ver e ouvido de ver, de ouvir. Olha quem está perto. Olha aí, né? Então, vai aproximando, vai chegando, vai tomando conta, esse aqui vai ser meu copo. Então, a pessoa abriu a brecha do vício, agasalha-se esses pensamentos, e aí tem que ir, né? Tem que beber. Nós estamos falando aqui da bebida, tem que beber. E vai sendo fortalecido. Se não assustar, né? Daqui a pouco vai estar todos os dias no boteco, bebendo todos os dias uma cerveja, uma cachaça, e está achando que está maravilha no mundo. Estou de boa, estou cheio de saúde, estou bem na fita, e esquece de olhar quem está à volta. Então, tá rapidinho que ela coloca aí. Obsessão trata-se do domínio que alguns espíritos podem adquirir sobre certas pessoas. São sempre os espíritos inferiores que procuram dominar, pois os bons não exercem nenhum constrangimento, né? Está lá no livro dos médios, na página 237. Pode o homem se afastar da influência dos espíritos que o incitam ao mal? Sim, porque eles só se ligam aos que solicitam por seus desejos e os atraem por seus pensamentos. Lá no livro dos espíritos, na pergunta 467. Então, só para a gente completar, né, isso aí, a gente sabe que nós somos influenciados o tempo todo por mentes, sejam elas mentes negativas, de pensamentos de baixo teor, onde abre as nossas brechas da nossa imperfeição, e também por mentes positivas, de luzes, nos aconselhando, nos fazendo melhor, nos auxiliando a caminhada. Então, nós vamos ficar por aqui. Na próxima semana, a gente encerra esse assunto. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, nos trazendo conforto espiritual, nos trazendo paz, reequilibrando as nossas boas vibrações, os nossos chakras, os nossos pensamentos, acalmando-nos para que possamos, assim, ter uma visão mais assertiva das portas a serem abertas, nos conduzir sempre através da luz, dos propósitos do Cristo. Procurar caminhar, Senhor, de forma que cada um de nós possamos olhar sempre as portas a serem abertas, aquelas que nos conduz à esperança, à paz, às boas realizações, os bons projetos, tudo que possa nos engrandecer, tudo que possa nos afastar do mal. Agradecemos a espiritualidade maior
E hoje agradecemos o nosso querido amigo Nates França, com toda a sua falange que nos auxilia, que nos ajuda. Agradecemos a todos os coordenadores da Casa Espírita, que possa fazer uma visita a todos os lares aqui representados, e todos aqueles que estão à mente ligada aos mensageiros da luz, que visitem os nossos lares, caminhe pelos cômodos das nossas casas, trazendo esperança, paz, amor, harmonia, e que a caridade seja o sentimento maior que norteia a nossa vida, sendo caridosos primeiramente conosco, filtrando os nossos pensamentos, a nossa conduta, sempre nos energizando com boas energias. Agradecidos estamos, Senhor, pela oportunidade dos estudos de segunda-feira. Nos ajude, nos encoraje, para que a caminhada seja sempre mais tranquila, mais leve, e que as nossas mentes possam assimilar as suas verdades, mas, acima de tudo, nos ajude a colocá-las em prática. E assim, Mestre, com os corações em júbilos agradecidos, com sentimento de gratidão no mais alto do universo, nós pedimos permissão para encerrar os nossos estudos da noite. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigada a todos pela paciência e que a gente possa, na próxima aula, dar continuidade. Então, obrigado, Fatinha. Obrigada a vocês. Obrigada, Fatinha. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigada. Com Deus. Tchau, tchau. Obrigada, dona Fátima. Até amanhã, se Deus quiser, né? Até amanhã, se Deus quiser. Guardar o ex. Até amanhã, então. Um abraço. Dona Dani, você vai vir? E para onde, mulher? Saiu.